Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Deus possa nos abençoar de uma forma poderosa. Hoje nós vamos falar sobre o quinto selo. Nós estamos no livro do Apocalipse, capítulo de número 6, e vamos falar a partir de hoje sobre o quinto selo. Já falamos sobre os 4 cavaleiros, que são o primeiro, segundo, terceiro e o quarto selo, tá? Se você ainda não assistiu os vídeos que eu fiz anterior a esse, vai aparecer um card logo aqui em cima. É só você clicar que você já vai direto assistir os vídeos. Você que gosta desse tipo de conteúdo, pastor, eu amo ler a palavra, eu amo entender a palavra. Fica conosco. Se você não está inscrito, já se inscreva no nosso canal e deixe o seu joinha. Mas quando você se inscrever, não esqueça de clicar no sino de notificação, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o quinto selo do livro do Apocalipse, do capítulo de número 6. Vamos lá para o conteúdo dessa palavra? Vamos ver o que diz o capítulo 6, do versículo de número 9 diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Olha aqui para mim. Quando nós lemos o versículo 9, de cara, nós encontramos algo estarrecedor. Por quê? A Bíblia fala que essas pessoas do versículo de número 9, eles foram mortos por causa do Evangelho. Olha só, irmão, olha os dias que estamos vivendo e olha o tempo que esse povo, que os cristãos de antigamente viviam. Eles tinham coragem de se entregarem por causa do Evangelho. Eles tinham coragem de entregarem a sua vida por causa da palavra de Deus. Você vê que esse mesmo texto que nós lemos aqui agora, este mesmo versículo, é quase paralelo ao capítulo de número 1, e verso de número 9. Olha o que João fala no capítulo 1 e do versículo 9. Vamos lá. João fala desta... Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho, ou por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. João está falando assim, ó, gente, eu fui preso por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Aqui no capítulo 6, versículo de número 9, João, ele vê as almas que estão debaixo do trono. É isso mesmo? Vamos ver lá novamente, versículo 9. Versículo 9 fala assim, ó, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar. Essas almas estavam debaixo do altar. E essas almas clamavam a Deus. A Bíblia fala que essas almas eram as almas das pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Eram os mártires. Você já começa essa palavra aqui, essa passagem, entendendo que se fala dos mártires. O capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 8, fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. É o cavaleiro do cavalo branco, é o cavaleiro do cavalo vermelho, é o cavaleiro do cavalo preto e o cavaleiro do cavalo amarelo. Este é até o versículo de número 8. Do versículo 9 em diante, o que é que a gente vê? A gente já vê agora as almas das pessoas que foram mortas por causa da palavra de Deus. Ó, olha aqui, ó, foi por causa dessa palavra que essas pessoas foram mortas. Essas pessoas levavam a Deus a sério. Essas pessoas tinham um compromisso com Deus que não se comparava. Não existia promessa de carro, de casa, de casamento, de emprego, de firma. Não existia nenhum outro tipo de promessa. A promessa era ir até a morte. Não foi isso que Jesus falou nas cartas que ele deixa para as igrejas lá da Ásia Menor? Ser fiel até a morte. Essas pessoas, elas foram fiéis até a morte. Elas se entregaram
a Cristo sem reserva. Essas pessoas eram verdadeiros crentes. Vamos ver o que fala no versículo de número 10 e diante. Vamos lá. Versículo 10 fala desta forma: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas almas desses crentes, eles estavam clamando a Deus e dizendo: Senhor, santo, soberano, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Ele está falando assim: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o que aconteceram conosco? O povo lá na terra nos mataram, nos apedrejaram, nos afastaram das nossas famílias, acabaram com a gente, destruíram as nossas igrejas, tocaram fogo nos crentes, sem falar do Nero, sem falar do Hitler, não é? Ele está falando: até quando o Senhor não vai vingar o que aconteceu conosco? E a Bíblia fala no versículo 10 que eles clamam. O versículo 11 é bem interessante. Eu gosto da resposta que o anjo dá no versículo 11. Vamos para o versículo 11 comigo? Fala dessa forma: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, vírgula. A Bíblia fala que eles clamavam, que as almas clamam, e fala: Senhor, até quando? A Bíblia fala que o anjo veio e disse: olha, toma aqui essas vestes brancas, vistam e aguarde mais um tempo. Não é isso? A Bíblia fala assim, ó: aguarda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, vírgula. Aí mais adiante fala isso. Olha o que fala mais adiante, vírgula, que haviam de ser mortos como eles foram. Irmãos, ninguém vai se encontrar com Deus sem passar pela morte. A Bíblia fala que o anjo chega para essas almas que estão clamando a Deus por justiça, e o anjo fala assim, ó: toma essas vestes brancas, essas vestes compridas e brancas, vistam e aguardem um pouco de tempo, até que os seus conservos e os seus irmãos se ajuntem, porque eles precisam morrer como vocês morreram. Olha que coisa. Ele fala assim, ó: eles precisam morrer como vocês. Ou seja, se você ficar para a grande tribulação, você precisa passar pelo que os nossos irmãos lá atrás passaram e viveram. O que é que você fala sobre esse assunto? Esse assunto aqui, o versículo de número 9, versículo 10, o versículo 11, ele é muito importante e ele é muito claro. Ele fala que todos nós vamos passar pela morte. Uns vão morrer de doença, outros vão morrer de acidente, outros vão morrer de morte natural, mas os que foram perseguidos, muitos deles vão morrer por perseguição. É isso que a Bíblia está falando, que morrerão por perseguição. É a perseguição que a igreja vai viver, que a igreja vai sofrer. Ou seja, o quinto selo fala sobre os mártires, fala sobre os crentes que já morreram em Cristo e estão aguardando que os demais, ou seja, eu e você, se prepare para se encontrar com Jesus e com esses irmãos também. O que é que você acha desse quinto selo? Ele não é interessante? Eu quero que você deixe a sua opinião sobre esse assunto. Pastor, eu acho que esse assunto deve falar de tal assunto. Pastor, eu acho que esse assunto ele precisa ser mais explicado. Deixa a sua opinião, que é muito válido para mim e para os irmãos que sempre estão assistindo nos nossos vídeos. Deus nos abençoe. Se você veio até o final, compartilhe esse vídeo para pelo menos 7 pessoas. Vamos simbolizar aqui 7 pessoas que representam 7 selos. Olha, a partir dessa semana nós vamos falar sobre o sexto selo,
O sexto selo está no versículo de número 12 em diante, tá? Deus nos abençoe, assista a todos os nossos vídeos, estude conosco, cresça na graça e na bondade. Até os próximos vídeos, em nome de Jesus. Shalom.